Hoje eu vou mostrar para vocês uma ferramenta gratuita do Google que permite analisar empresas da Bolsa de Valores e comparar empresas de um mesmo setor, a performance e outros detalhes que vocês podem usar para rentabilizar melhor a carteira em renda passiva e a carteira que ganha em euro e em dólar. Eu me chamo Michel Ravaneda, sou analista financeiro certificado pela Sociedade Francesa de Analistas Financeiros e aqui no Renda Gringa eu ajudo você a rentabilizar seu dinheiro em moeda forte e investir nas melhores empresas do mundo, da Europa e dos Estados Unidos. Se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, não deixe de deixar o like, seguir o canal e compartilhar também com seus amigos o link desse vídeo se você achar esse vídeo interessante. Tenho certeza que você vai aprender alguma coisa aqui comigo. Vamos lá, vamos diretamente à ferramenta. Basta vocês procurarem no Google Finanças e clicar no primeiro link que aparecer, vocês vão cair diretamente aqui no site do Google Finanças, ou basta acessar google.com/finance e vocês vão cair nesse site aqui do Google que é especializado, né, e vai detalhar as informações financeiras de empresas cotadas na Bolsa de Valores. Então aqui o site é até um pouco poluído, tem bastante informações, mas basta você usar a barra de procura para você procurar informações pertinentes sobre alguma empresa. Por exemplo, ao digitar Apple, vocês vão achar aqui que vai aparecer várias opções. A primeira aqui, ó, Apple 34 BVMF entre parênteses BR, ou seja, uma BDR, é uma empresa que ela é uma ação da Apple negociada na Bolsa Brasileira. Tá? Vocês vão encontrar logo abaixo Nasdaq, onde ela é naturalmente negociada na Bolsa Americana. Terceira opção, vocês vão achar a Apple negociada na Bolsa de Frankfurt. Então, dê preferência a clicar sempre na ação que está negociada aqui na sua bolsa de origem. Nesse caso eu vou clicar na da Nasdaq. Clicando aqui vocês vão achar, vocês podem clicar no gráfico e ver a variação dessa ação com 1 dia, 5 dias, 1 mês, 6 meses. YTD, que é Year to Date, ou seja, desde o 1º de janeiro. Vocês podem clicar no 1 ano, 5 anos e no período máximo. Vocês podem até ver que no período máximo a gente consegue, por exemplo, aqui, ó, nos outros períodos também, mas nesse mais pertinente, né, eu consigo clicar aqui nos anos 2000, arrastar o mouse e ver qual é a rentabilidade acumulada da ação. 24.000% de rentabilidade acumulada. Mesmo quem começou a investir ali em 2020, durante a pandemia, lucrou 245% investindo na Apple. Então, tudo bem, aqui você tem o gráfico, você consegue analisar o gráfico da ação, tá? A rentabilidade dela na Bolsa de Valores nos últimos anos. Mas aqui no lado direito é bem interessante porque você consegue ver o valor do último fechamento dela na Bolsa de Valores, você consegue ver a variação hoje, de quanto a quanto essa ação foi negociada, qual foi a variação dela no ano, né? Então o valor mais baixo do ano foi $164 e o maior 237. A capitalização de mercado é quanto essa empresa vale na Bolsa de Valores. Se eu pegar todas as ações que ela tem e somar todas as ações, quanto que ela vale? Ela vale então mais de 3 trilhões de dólares, é uma das maiores empresas do planeta. Você tem um volume médio de negociação, afinal tem vendedores e compradores negociando essa ação. Qual é o volume médio de dinheiro que gira em torno dessa negociação? Você tem o índice PL, que é o preço-lucro, né? Preço-lucro, ou seja, se eu verificar quanto vale essa ação na Bolsa de Valores, o preço dela, bom, o preço de todas as ações são 3 trilhões 440 bilhões. Então eu vou comparar esse preço da Bolsa de Valores com o lucro que ela gera. Então aqui está dizendo que esse índice é 35, significa que a Apple na Bolsa de Valores vale 35 vezes mais que o lucro que ela gera. Isso, comparando com outras empresas do mercado, está uma empresa um pouco acima da média, ou seja, o valor de mercado que ela tem é caro para o lucro que ela gera. Mas é claro, o mercado tem sempre uma expectativa alta de empresas como a Apple, Microsoft, empresas que sempre são líderes do mercado. Você acha aqui embaixo o rendimento dos dividendos? A Apple é uma empresa que não paga muitos dividendos, afinal é uma empresa de tecnologia que reinveste muito caixa. E você tem a bolsa principal aqui do Nasdaq. Você acha aqui um pouco do resumo sobre o que a empresa faz, você vai achar logo abaixo aqui também algumas notícias ligadas à Apple, tá? Você tem inclusive gráficos aqui embaixo que mostram os resultados trimestrais, o resultado anual dos últimos 5 anos, a receita da empresa, o fluxo de caixa, você consegue também aqui, ó, estender e ter mais informações sobre isso, o lucro por ação. Você também tem informações de outras empresas próximas ou grandes empresas da Bolsa Americana para que você possa clicar. Uma coisa interessante é que aqui logo abaixo do gráfico você pode clicar em comparar com, e você pode comparar também com outras empresas. Eu sempre convido vocês nunca comprar uma ação basicamente olhando só o gráfico. A gente compra uma ação, a gente compra uma empresa analisando se ela é rentável, se ela tem lucro, se ela está num preço interessante comparado ao lucro que ela gera na vida real. Não basta olhar um gráfico para comprar uma empresa. Afinal, se você fosse um empresário multimilionário e fosse comprar alguns negócios na sua cidade, o que você iria avaliar? Se você quisesse comprar uma rede de supermercado, você não iria avaliar se esse supermercado tem dívida ou não?
se ele tem lucro ou não, se ele está bem localizado ou não. Na bolsa de valores é exatamente a mesma coisa. A gente não compra olhando um gráfico de performance do passado, a gente analisa o negócio na vida real. Os gráficos eles servem para a gente ter uma noção se a ação está performando bem no longo prazo, então normalmente os fundamentos dela, o lucro também aumentou com o longo prazo. Mas não é só isso que a gente olha, a gente faz análise fundamentalista, ou seja, a gente analisa alguns indicadores que eu já expliquei aqui no canal, você vai encontrar vários aqui no Renda Gringa, que eu explico como analisar uma empresa para o longo prazo. Inclusive tem lives que eu falo disso. Mas, por exemplo, se eu colocar aqui uma empresa, por exemplo, como a Stellantis. Stellantis, que é uma empresa, deixa eu colocar Stellap, que é o código dela na bolsa. Vou colocar aqui ó, na bolsa, aqui está cotada na bolsa da italiana, tá? Stellantis é um grupo automobilístico, dono da Fiat, da Citroën, da Peugeot, da Jeep, da Ram. Então aqui eu tenho aqui a performance dela nos últimos 5 anos. Como é uma empresa automobilística, eu posso comparar, por exemplo, com a Volkswagen, o gráfico se eu quiser. Então, ó, grupo Volkswagen na Alemanha. Então, vou clicar aqui. E aqui eu tenho um comparativo de 1 ano do gráfico, de 5 anos. Então aqui vocês estão vendo aqui que nesse gráfico de 5 anos a Stellantis performou com 15% positivo, enquanto o grupo Volkswagen perdeu 32%. Então aqui vocês têm um comparativo somente de como a ação reagiu na bolsa de valores. Na vida real vocês têm que analisar esses dados e inclusive vocês podem, como eu falei, vocês podem vir aqui embaixo e analisar, né, o resultado aqui da Stellantis, o resultado anual, né, o lucro da Stellantis que aumentou no período. Você pode digitar somente Volkswagen, então, grupo Volkswagen, e vocês podem vir aqui embaixo e olhar também, né, a receita do grupo anual. Vocês estão vendo aqui que o aumento da receita do grupo Volkswagen foi bem mais tímido comparado à Stellantis, por isso essa diferença, e sobretudo a receita líquida, né, que é o que sobra no bolso da empresa. No caso da Stellantis, sobrou muito mais dinheiro no grupo Stellantis do que da Volkswagen. Então por isso se explica a diferença de performance das duas empresas. Então aqui você pode colocar empresas brasileiras, pesquisar empresas americanas, holandesas, assim por diante. Por exemplo, Coface, que é uma empresa de seguro francesa. Então clicando aqui em Coface, vocês vão achar as informações dela também em euro. Vocês podem olhar os gráficos de 1 ano, 5 anos, por exemplo. Inclusive aqui a Coface, como uma empresa que paga dividendos elevados, paga uma renda passiva interessante. Eu tenho Coface na minha carteira. Vocês estão vendo que ela está pagando 8,85% de dividendos já em euro por ano, só por você ter essa ação na sua carteira. É uma ação bem interessante. É um grupo que tem vantagens comparados aos concorrentes, são vantagens bem interessantes, porque ela é uma resseguradora, então ela faz o seguro de dívidas de uma empresa com a outra e ela ganha uma boa porcentagem também dessa negociação de dívidas entre as empresas. Ela tem um caixa interessante, então aqui vocês conseguem achar mais informações e mais notícias dessa empresa. Informação muito interessante é você olhar aqui em cima, quando você coloca, por exemplo, eu digitei Coface. Você está vendo que quando eu clico aqui em cima fica preenchido EPA, Coface, COFA. EPA significa Euronext Paris e COFA é o código da Coface quando você vai procurar dentro da sua corretora de investimento. Então, quando você vai procurar lá o nome dela, você pode digitar o código, a gente chama isso de ticker. Você coloca lá COFA, vai aparecer o nome da Coface. Por exemplo, se eu coloco Coca-Cola aqui, veja, a ação da Coca-Cola nos Estados Unidos, o código dela é KO. NYSE é a bolsa de Nova York, então sempre vem o nome da bolsa aqui primeiro, tá? Em seguida, o código da Coca-Cola, que é KO. Então, se eu vim aqui na barra de procura e digitar KO, vai aparecer a Coca-Cola também, tá? Então, toda empresa tem o seu ticker, o seu código para você achar ela dentro da corretora ou no site de finanças. Então, aqui você tem as informações da Coca-Cola também. Você pode olhar o gráfico e comparar, por exemplo, com uma empresa como a PepsiCo, que é um grupo muito parecido, afinal é o grupo dono da Pepsi, mas que não vende só a Pepsi, obviamente. Existem vários outros produtos, como o Gatorade, os salgadinhos Delma Chips, são da PepsiCo também. Então aqui vocês têm a performance dos últimos 5 anos. A PepsiCo rentabilizou 62%, enquanto a Coca-Cola rentabilizou 31%, o que mostra que o investidor que fez um investimento na Pepsi nos últimos 5 anos, pelo menos, ele rentabilizou o dobro do que o investidor de Coca-Cola, lembrando que no gráfico você não vê os dividendos recebidos, tá? É só nível de valorização da ação. A renda passiva a gente não consegue ver no gráfico aqui. Colocando no período máximo, a Coca-Cola aqui vai aparecer uma rentabilidade muito maior, porque simplesmente ela é negociada na Bolsa de Valores há muito mais tempo, né?
veja que o gráfico aqui da Pepsi começa muito depois, então não faz sentido a gente comparar no gráfico máximo, mas sim no período de 5 anos ou mesmo de 1 ano. Lembrando que em períodos de menos de 1 ano é muito complexo, porque basta um resultado bom ou ruim da empresa, a performance pode variar muito. A gente investe numa empresa para o longo prazo e não para o curto prazo. Então fica aqui a dica para vocês utilizarem o Google Finanças, ele ajuda bastante a comparar empresas de um mesmo setor e achar informações rápidas sobre a capitalização, sobre os dividendos, informações interessantes e rápidas sobre alguma empresa que você esteja interessado ou sobre empresas que você já é acionista e quer dar uma olhada no que aconteceu no último mês, na última semana com as ações que você tem. Eu me chamo Michel Ravaneda, aqui no Renda Gringa você encontra tudo o que precisa para investir em moeda forte. Aqui na descrição você tem o link para a nossa consultoria de investimento. Faça sua pré-inscrição, assim que a gente tiver vaga disponível, a gente contacta você para você fazer parte da assessoria mais completa de investimento em moeda forte. Eu espero você no próximo vídeo.